A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, tudo bem? Espero que tenha tido uma semana maravilhosa, abençoada, na graça do Senhor Jesus. Hoje nós estamos finalizando o capítulo 7, né? Nós trabalhamos 3 capítulos desse livro, e aí a gente teve, como logo nós tratamos no início, que era um plano grande, um plano maior de Deus. Isso era que a abertura desse capítulo, onde a gente entendeu qual era o propósito de Deus para o ser humano. Então esse foi o capítulo 7, a parte 1. Na parte 2 a gente teve uma visão de qual é a razão da nossa existência com a irmã Margarete na semana passada. Então foi uma aula muito bacana que a gente aprendeu sobre a razão da nossa existência. E hoje a gente entra num tema que nós estamos sendo treinados, estamos sendo capacitados. E aí as experiências vão mostrar muita coisa importante para a gente aprender aqui nesse tema. E por isso a gente vai estar lá estudando no Mateus 25, né, lá no versículo 14. Só que antes nós vamos fazer uma oração e a gente já entra nessa parábola muito legal para que a gente aprenda um pouco mais desse dia de hoje, tá bom? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa, Pai, que a Sua palavra seja penetrada nos nossos corações, assim como o Senhor falou comigo. O Senhor há de falar com todos aqueles que estão agora nesse momento, ó Pai, estudando a Tua palavra, porque na verdade, ó Deus, quem transmite esse conhecimento é o Espírito Santo de Deus, que está ali, ó Pai, fazendo com que as pessoas compreendam. Nós aqui somos instrumentos do Senhor para que todos possam compreender a Tua mensagem, ó Pai. Assim nós te pedimos que tenhamos um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, nossa aula hoje nós vamos dar início aqui no capítulo de Mateus 25, como eu tinha falado antes, versículo 14. A gente tem como tema que nós estamos sendo treinados. E aí nós terminamos o capítulo 7 como um plano maior de Deus sobre a vida do ser humano, como a vida do homem, como a vida da mulher. E aqui a gente tem como tema como nós estamos sendo treinados, tá? Aqui na parte da palavra de Deus, no versículo 14, diz o seguinte: porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os servos e entregou-lhes os seus bens. É a parábola dos talentos. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo e foi para longe. Bom, e tendo este homem partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, também outros 2. Mas o que recebera 1, esse cavou na terra, escondeu o dinheiro do Senhor. Bom, essa é a passagem da parábola dos 10 talentos, onde tem aqui um pouco mais de tema, mas nós vamos abrir depois o entendimento. O que isso quer dizer para nós hoje? O tema quer nos mostrar que a nossa vida com Deus, nós estamos sendo preparados para um treinamento, nós estamos sendo capacitados. Quando o homem aqui mostra que aquele líder, aquele homem foi e distribuiu esses talentos para os seus colaboradores, seus funcionários, aquelas pessoas, aquela parábola que estava acontecendo, Deus fez isso com a gente. Quando Jesus morreu, foi aos céus, ele disse que nós não deixaríamos órfãos, mas deixou o Espírito Santo para que nos convencesse, para nos mostrar o caminho. Então a gente não está sozinho. Mas ele nos deu algo muito importante, que era o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Só que da mesma forma que aconteceu com esta parábola, a gente sabe que tudo em nossa vida que nós estamos passando por um treinamento, por uma experiência com Deus, que, de novo, cada um é diferente. A experiência que eu passo não vai ser igual a que você está passando. Porque Deus sabe o nosso limite, sabe o que nós somos capazes, o que nós podemos suportar. Deus não vai dar nada que nós não possamos suportar. Uns aguentam suportar muito mais, e assim Deus dá o nosso limite e está ali para nos apoiar. Mas o que ficou muito aqui importante nessa passagem, e aí eu trago um exemplo. Quando estamos jovens, quem aceita Jesus quando é jovem,
Ele muitas vezes ele tem uma disponibilidade muito forte, ele tem uma condição muito boa e tempo para ir adorar a Deus. Então, por exemplo, hoje eu vou para a igreja, aí à noite eu tenho vigília, aí vai passar a noite inteira, daqui a pouco ele já tem um evangelismo, o jovem ele está todo fortalecido, não tem outros compromissos, e aí uma disponibilidade, se entrega, se fortalece, experiência maravilhosa, e ali ele está encantado como jovem, mas Deus começa a dar um talento. Aí Deus te dá um casamento. Aí o homem casa-se com a mulher consegue ter o casamento ali com o homem, e aí constrói uma família. Mas Deus te deu talento, te deu um talento, coisa linda, né? Como que nós tratamos a vida agora com Deus? Eu tinha uma disponibilidade, agora eu tenho um pouco menos de disponibilidade. Mas como que você age? Como que você trabalha? Como que você tem a sua experiência com Deus? Ela precisa existir, ela precisa ser fortalecida. Mas daqui a pouco nós temos filhos, e aí os filhos também precisam de um tempo. Começa a diminuir a disponibilidade. E essa experiência nós vamos sendo treinados. Como que é o teu contato com Deus depois que você tem filhos? Você começa a diminuir a sua disponibilidade, mas Deus te deu mais talentos, te deu mais talentos. Daqui a pouco ainda tem um emprego, tem que trabalhar, tem ali disponibilidade ainda menor. Mas Deus vai te dando sabedoria de como você vai dar as suas realmente valores. O Senhor Jesus, ele é Senhor antes, nesse período e agora. E ele começa a nos mostrar que nós podemos sim ter todos esses talentos e ainda dar frutos. Ainda podemos ser diferente nessa rotina. A gente pode sim dar disponibilidade de apoiar com as nossas experiências pessoas que passam por dificuldades, por uma falta de não saber como organizar o seu tempo, de como poder ajudar as pessoas a sair de uma situação complexa. Isso é uma experiência que nós estamos sendo treinados. Presta atenção nesse versículo, né? Nesse tema, quando a gente olha, a gente vê que teve pessoas que ganharam ali 5 talentos e eles ainda conseguiram dar mais. Traga essa relação para a nossa vida quando jovem, casamos e temos família. A gente ainda tem disponibilidade, a gente consegue falar do Evangelho de Deus, a gente consegue anunciar, a gente consegue se colocar à disposição de Deus. Isso que é importante compreendermos, que a gente não abandona quando te dá um talento. Um talento foi a esposa. Você não abandonou a presença de Deus. Você continuou sendo forte como um vigor de um jovem. Mas quando teve filhos, você continuou sendo forte tendo o vigor de um jovem. Essas são as experiências que Deus nos dá. Os grandes amores, os grandes talentos na nossa mão. E a gente consegue com isso fazer milagres, porque Deus nos faz encorajar, nos fortalecer. Mas tem um detalhe nessa parábola que a gente não pode esquecer, que é um grande problema. O grande problema que a gente vê nessa parábola, ela diz o seguinte: quando a gente pega no versículo 25 deste capítulo, também 25, ele diz o seguinte: e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Aqui tens o que é teu. O homem que recebeu um talento, ele ficou com tanto medo, ele ficou com tantas situações difíceis, que ele realmente não conseguiu ter coragem de desafiar e ir para frente, fazer algo diferente e entregar para Deus algo maior. Onde eu quero chegar aqui? Nós temos muitas pessoas cristãs na nossa igreja e no mundo que entenderam que Cristo é a razão da existência e por isso ele vive. Mas ele vive, o talento é dele, Deus te deu essa experiência, mas eu não consigo falar de Jesus. Quando eu tenho uma oportunidade na igreja para trazer uma mensagem, um versículo, quando eu tenho uma oportunidade na empresa para trazer uma mensagem, um versículo, quando eu tenho medo.
Foi o que aconteceu com esse homem. Ele pegou, ele estava feliz, ele foi confiado, Deus deu tudo para ele. Olha, segura esse talento, é teu. Eu quero saber o que você vai fazer. Ele segurou para ele teve medo. Enquanto nós olhamos para a nossa vida espiritual, há muitas pessoas que têm um conhecimento tão grande da palavra de Deus que você fala, uma experiência tão grande com Deus, mas ele não consegue transmitir algo. Por quê? Porque eu tenho medo. Número 1. Esse tema de nós estamos sendo treinados, a primeira coisa que você, talvez, que tenha medo, que está aí do outro lado assistindo, vou te dar o primeiro tema. Você tem um papel hoje de desafiar o seu medo. Não permita que ele seja aumentado em talentos. Se você conhece, se você sabe, o talento está nas suas mãos porque Deus confiou em você. Deus confiou em você. Não segure esse talento, não deixe, não fique preocupado. E muitas das vezes, essa preocupação, esse medo, é porque um dia nós já fracassamos. Quem que um dia já não errou? Ai, eu tive esse dia que eu fui fazer um evangelismo e fracassei. Não tenha medo. Deus te escolheu para fazer algo. E você, assim como nós todos, quando Deus te dar um talento, é para nós fazermos isso ser transformado em mais talentos. Quando eu era jovem, eu tinha o meu talento, mas eu casei, eu tenho mais talentos, eu tenho filhos, eu tenho mais talentos. Entende que a disponibilidade fica mais difícil, mas eu não posso perder que esse talento eu tenho que ajudar outras pessoas a enxergarem o quanto é importante. Eu não vou ter medo, eu não posso ter medo, porque Ele confiou em mim. Ele confiou em você, meu irmão. Você está aí assistindo essa aula que a palavra de Deus nos ensina porque você realmente foi escolhido. Ele confia em você e você precisa se desafiar. Eu não posso ter esse medo. Você precisa investir naquela pessoa que você imagina que precisa ouvir da palavra de Deus. Você precisa investir. Eu vou ter essa coragem. Eu vou lá. O dia que der a oportunidade para orar lá na igreja, eu vou lá na frente, eu vou orar. O dia que me der a oportunidade para ler uma palavra, se preparem a palavra de Deus. Eu vou falar. Eu não sei pregar. Eu não sei trazer uma história. Mas quando eu tiver uma oportunidade, eu vou ter coragem. Eu vou me desafiar. Eu vou tirar esse medo. Isso é que nós aprendemos nesse treinamento. Então a gente é treinado, Deus te dá as experiências, Deus te dá filhos, Deus te dá esposa, Deus te dá amigos, Deus te dá um emprego, Deus te dá algo ao seu redor, te dá vizinhos, te dá situações de mudança de cidade, mudanças de bairro. Para quê? O talento está na sua mão. Agora, como nós vamos usar esse talento? Isso é grande e importante, desafiar o medo, desafiar essas coisas que nós podemos mudar. Mas não deixa que impeça você de tomar essa decisão. A decisão está nas suas mãos. Desafie esse medo. Não fique segurando, porque é isso que Deus quer nos preparar. Então a parte 1 que nós estamos trazendo do treinamento, trago esse tema dos talentos e mostra que a gente pode receber. Os talentos estão vindo na nossa mão. A gente começa a perder disponibilidade. Mas eu não posso perder, porque eu tenho perdi a disponibilidade, tenho os meus talentos, eu tenho que começar a compartilhar. Eu preciso procurar alternativas e eu estou me preparando para que eu possa também agregar talentos a outros. Mas, de novo, irmãos, em sincero, todos nós temos medos. Isso é do ser humano. Mas uma coisa é do ser humano, tomar uma decisão. Não vou ter mais medo. Eu vou usar o meu talento agora. Agora eu vou pegar, entendi que Deus espera de mim, que eu tenho conhecimento da palavra de Deus, que eu sei o que Deus quer de mim. Eu vou usar. Eu vou tirar o meu medo. Eu nunca fiz isso, mas agora eu vou fazer, porque eu fui encorajado. A palavra de Deus diz que teve um homem que tinha 5 talentos, ele foi e trouxe mais 5, de 2, trouxe mais 2 e de 1. Por causa do medo. Ele escondeu, com medo. Toma decisão. Tudo bem? Essa é a parte
que nós trazemos a ponto 1. Ponto 2 que eu quero trazer para vocês, que é o que a aula traz para a gente, é que Deus também, dentro desse plano maior, mostra sobre a salvação. A salvação, meus irmãos, foi Deus que nos deu através de Jesus. Assim, quando ele morreu na cruz, ele leva os nossos pecados e nós somos salvos. Essa salvação, ela é gratuita e ela não é mérito nosso. Foi Jesus que nos deu esse mérito. Eu sou pecador, eu tenho falhas, eu não consigo ir para o céu se Jesus não me desse essa oportunidade. Então, nós temos que estar muito claro. Não adianta você achar que as obras vão te dar salvação. Eu vou agora, meu irmão, entendi a parte lá 1, que nós entendemos que Deus está me dando talento. Mas não é a salvação, não depende do seu talento que você vai dar. O seu talento que você vai dar é no ponto 3 que eu vou comentar ali na frente. O que eu quero deixar claro para você é que a salvação que Jesus nos deu é gratuita. Ela é uma graça. O Senhor nos concedeu. A palavra de Deus em Tito 2:1-14 diz o seguinte: porque a graça salvadora de Deus há se manifestado em todos os homens. A graça salvadora. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, a concupiscências mundanas, viamos nesse presente século sobre justo piamente, aguardando a bem-aventurança, esperança, aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Também Romanos 6:23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É gratuito, nós recebemos, nós ganhamos em Cristo Jesus nosso Senhor. Também em Efésios 2:8-9 diz: porque pela graça sois salvos mediante da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não é de obras, para que ninguém se glorie. Eu vou ser salvo porque eu fiz isso, porque não adianta nada. A salvação Jesus deu. Vou dar um exemplo. Na cruz do Calvário tinha um ladrão que estava ali ao lado de Jesus. Ele reconheceu em Jesus a salvação. E Jesus diz, quando ele reconhece Jesus como Salvador, Jesus diz que ele estará nos céus. Ele vai ganhar a salvação. Muitas vezes ele não fez nada a vida dele certa, como nós, muitas vezes erramos. Mas ele ainda mais nunca falou de Jesus para alguém. Mas na verdade, ele reconhece Jesus e a salvação é gratuita. Não porque ele fez algo, não porque ele deixou de fazer alguma coisa, porque é um dom de Deus. Deus dá para aquelas pessoas que reconhecem, se humilham e dizem: Jesus realmente me levou sobre a cruz, ele não tem pecado, eu sim tenho pecado, eu reconheço que eu estou aqui porque eu mereço, agora ele não, ele é aquele que me dá a salvação. Então, você entende que a salvação é gratuita. Então, esse é o grande, né? Como nós falamos do capítulo 7, é o grande mistério que Deus dá para os homens, e a gente foi se preparando, né? O porquê da existência do ser humano, porquê que Deus, qual é o propósito de Deus para a nossa vida, e agora ele começa a dar uma preparação para nós. Nós estamos preparando. Essa primeira preparação que eu digo para você é que nós temos a salvação gratuita, mas nós também temos talentos. E talentos esses que eu não deixo só para mim. Eu preciso transmitir para outros, entregar para outros. Tenho disponibilidade? Ok, mas eu não tenho disponibilidade, também tenho que estar dando esses talentos. Deus me deu 5 talentos, eu tenho que também trazer mais talentos. E aí entra no ponto que eu quero chegar. Esse ponto é que nós precisamos pensar como vencedores junto com Jesus. E no reino de Deus. Nós estamos nos preparando para como nós vamos chegar nos céus. A palavra de Deus diz que aqueles homens que nós conhecemos muito aqui da Bíblia, nós vamos conhecer Moisés, Abraão, nós vamos saber deles lá, nós vamos enxergá-los, vamos vê-lo pessoalmente, como é maravilhoso aquele homem que desafiou o Egito, que levou pessoas a se converterem, pessoas como Paulo, que estudou a palavra de Deus, daqui a pouco ele se coloca perante Cristo, e daqui a pouco ele começa a levar a palavra do Senhor. Nós vamos conhecer esses homens maravilhosos, mulheres maravilhosas como Esther, todas essas pessoas que criaram a história. Mas nós também podemos ter a nossa história marcada.
E nós não podemos ter o talento preso. Nós precisamos trazer talentos de forma a desafiar o nosso medo. Preparado 100%, meu irmão, ninguém vai estar. Quem nos prepara é o Espírito Santo. Quem nos dá, nós fazemos nossos esforços em trazer conhecimento da palavra de Deus. Mas eu esperar o dia que eu estou preparado para começar a boa obra, está errado. Nós já temos que começar, porque o talento foi te dado já. Você já recebeu o grande presente de Deus, que o Espírito Santo está no seu coração. Ele te convence quando você lê a palavra de Deus, ele te mostra de uma forma que é diferente da minha, mas ele te mostra com uma grandeza profunda e você consegue transmitir isso para outras pessoas. E quem convence? Não sou eu, é Jesus, através do Espírito Santo. Não é você, é o Espírito Santo. Nós temos que nos desafiar a sair desse medo. Mas nós queremos, nesse ponto 3, sermos vencedores junto com Cristo. Nós precisamos andar de forma com Ele. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 2, 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para o homem, para aqueles que o amam. Bom, vocês não entenderam bem, quer ver? Olha só. Está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para a gente. Imagina que você viu a coisa mais linda do mundo. Não, não é. É muito mais do que isso. Você já ouviu falar que o céu é... Você nunca ouviu falar. O céu é muito mais bonito. Ah, eu estou olhando e imagino o meu coração, o céu... É muito mais. Deus preparou algo muito maior do que a gente imagina. Mas para isso, nós todos somos salvos e vamos entrar nesse lugar maravilhoso. Mas tem algo também que Deus quer nos compartilhar. Ele quer nos dar uma coroa, Ele quer nos preparar, quer nos dar algo diferente lá no céu por tudo que nós estamos agindo para trazer pessoas para o conhecimento da eternidade, para que as pessoas não se percam. Esse é o papel do cristão. É mostrar para as pessoas o quão bom, grande e maravilhoso é estar na eternidade. E lá nós pegamos em textos bíblicos que ele mostra muitas passagens bíblicas, como por exemplo Efésios 3, 8, 11. A mim, no mínimo, de todos os santos me foi dado graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas imprescindíveis de Cristo e demonstrar a todos qual a comunhão desse mistério, de que dos séculos esteve oculto, muito tempo estava escondido, muitas pessoas não puderam ver o quanto é maravilhoso estar na presença de Deus, e Jesus quebra essa situação, e lá Paulo conta isso pra gente. Então Deus que criou tudo por meio de Jesus Cristo. Mas para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor. É importante quando a gente olha lá em 1 Coríntios 9, 25, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Lembra que a gente coloca que a gente tem tantos desafios na vida, tantas dificuldades, quando a gente olha as nossas disponibilidades, quanto tempo você tem? E você vê que as coisas são difíceis, mas ali em 1 Coríntios 9, 25, 27 diz, e eles o fazem para alcançar uma coroa incorruptível. Nós vamos buscar algo lá para o céu, que é uma coroa que ela não se estraga, ela não será estragada de jeito nenhum. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Irmãos, lembre-se, a salvação é gratuita. Nós, assim que aceitamos Jesus, nós temos ela garantido. É bíblico. Nós falamos em temas e tem várias passagens bíblicas a qual a gente pode aprofundar, que é gratuito, não precisa fazer mais nada. Mas o que nós queremos é participar desse momento festivo e receber a coroa por tudo aquilo que você fez. Não dá para imaginar nós irmos para o céu, tantas pessoas esforçadas em levar o Evangelho, em buscar trazer conhecimento para outro. Deus, Ele quer recompensar isso para nós. Ele quer que nós nos prontificamos a fazer isso. Olha o que está escrito em Coríntios, primeiro, no versículo 9, 25, 27, que
Tá assim, Paulo fala dessa coroa que é dada pelo justo juiz. Isso nós também dizemos lá que em Timóteo 4, 6, 8, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e por tempo da minha vida a partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada. E qual Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo já coloca isso lá, Timóteo já coloca isso, que ele quer receber essa coroa, ele quer saber que está junto, porque ele fez sacrifício, ele lutou, ele sabe que Deus está esperando, e nós veremos, e veremos o quanto ele foi importante para as nossas presenças de Cristo em nossas vidas. Quando a gente vê lá em segundo, quando a gente vê também em 1 Pedro 5, 1 a 4, que diz assim: aos presbíteros que estão entre vós admoesto, eu que também sou presbítero com ele, a testemunha das aflições de Cristo e participantes da glória que há de se revelar, apacentai os rebanhos de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, com força, com energia, irmãos. Nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo a esse rebanho. E quando aparecer com o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Nós sabemos que todos comentam que a gente tem a possibilidade de receber essa coroa porque nós nos esforçamos. Ah, mas irmãos, eu não tenho disponibilidade, eu procurei uma alternativa, Deus me deu esses talentos. Nós podemos sim. Nós temos que criar essa história. Nós, onde estamos, podemos fazer a história. E não é tão diferente, cada um tem a sua liberdade. Cristo nos ensina em toda a sua passagem bíblica que ele foi um grande exemplo e que muitos aqui nessa parte aqui ele mostra que é para servir como exemplo ao rebanho. Muitas vezes a gente tem pessoas que são missionárias, outros que fazem parte do louvor, da música, né? Que tem lá seus CDs, cantores, pastores, tem pessoas que são de intercessões, mas eles se prontificaram. São pessoas que também não têm tempo suficiente, mas se prontificaram. O que Deus nos chama é nos prontificar a fazer algo para que esse reino seja conhecido por todos e que muitas pessoas possam ser alcançadas. E isso Deus ainda nos mostra que é um grande mistério para as nossas vidas, algo maravilhoso que tem por vir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. A salvação é gratuita. Nós temos recebido os talentos. Talentos que nós podemos dizer são as nossas famílias, uma igreja abençoada, pastores maravilhosos. Nós temos um grupo de irmãos abençoados. São talentos que a gente pode nos agregar conhecimento. E nós estamos capturando conhecimento, capturando informações da palavra de Deus, o que Deus quer falar com a gente. Mas chega um momento que Deus fala: olha, eu estou te dando salvação, eu estou te dando talentos, que tudo isso que eu falei para vocês da nossa igreja, pastores, estou te dando talentos, uma família, estou te dando filhos, estou te dando amigos, vizinhos, um bairro, uma cidade onde você pode estar ali. E aí nós pegamos isso e como que nós agimos? Nós não podemos ter o medo. Não podemos ser como aquele homem que pegou e escondeu o talento. É melhor ele ter tido essa coragem de desafiar o medo e buscar alternativa. Deus espera de nós algo além da salvação. Ele espera algo de nós que é buscar um pouco mais, pessoas a serem alcançadas, pessoas a serem realmente reconhecidas que Jesus é o Salvador da sua vida.
seja ela por exemplo nosso, seja ela por nosso evangelismo, seja ela pelo louvor, seja ela pela intercessão, seja ela por pastorear, seja ela por ser um missionário, mas algo tem que ser feito, algo tem que ser colocado, que seja por uma hora que você tem a oportunidade de levar uma mensagem, seja uma hora que você tem a oportunidade de orar lá na frente, seja uma hora que você tem uma mensagem para ler. Olha, hoje você vai dar abertura no culto, tem que ter esse texto, você traz o texto inspirado por Deus, inspirado em você, que Jesus te colocou para que a igreja os ouvisse. De repente é essa mensagem que alguém está indo na igreja para ouvir e você foi usado. Essa é a grande treinamento que nós estamos passando. Dificuldades quando a gente passa nesse período é porque Deus nos prepara. Situações de ter um filho, uma família, é porque Deus nos prepara. Você estar nessa igreja é porque Deus está te preparando. Você tem os pastores que nós temos é porque Deus está te preparando. Você tem os missionários que nós temos é porque Deus está te preparando. E uma coisa muito clara, você foi recebido como um talento. Deus te escolheu, você tem um talento na sua mão. Tem quantos talentos na sua mão? 5? 10? Quantas famílias que Deus está te dando visão agora, que são seus talentos, estão aí nas suas mãos. E aí agora a gente tem que tornar isso realmente realidade, desafiar o medo e buscar essa coroa lá no céu. Porque Deus está querendo nos dar isso, querendo mostrar, e nós conheceremos grandes homens e mulheres de Deus que lutaram, que buscaram, que chegaram a palavra de Deus até nós através dessas pessoas que foram se desafiadas. Que o Espírito Santo de Deus encha os seus corações. Quero terminar neste momento essa mensagem dizendo que é isso que Deus nos prepara. Nós terminamos o capítulo 7, a qual nós estamos sendo treinados, mas um plano maravilhoso nessas 3 partes da lição. Então, nós tivemos 3 capítulos onde nós mostramos um encorajamento do propósito de Deus para nossas vidas. Aí agora a gente vê muito a razão da nossa existência, por que nós existimos, e aí a gente termina dizendo que nós temos talentos, que nós somos capazes de mudar uma história e desafiando a desafiar esse medo, a ser forte. Irmãos, tenham uma semana abençoada, que Deus abençoe vocês e que o Senhor continue a falar, porque é Ele que convence, é Ele que transmite um conhecimento e Ele que quer mostrar para você algo. Que Deus fala comigo de uma forma, mas Deus te transmite algo que você está entendendo aí. Desafia o teu medo e nós vamos mudar essa história cada dia mais, e um aprendizado, porque Deus espera isso da gente. E sempre dizendo, o Senhor Jesus continua sendo o Senhor das nossas vidas em todos esses momentos. Vocês percebam, Ele nos ensina sobre os talentos que nos dá, Ele nos mostra a salvação e no final fala que ainda quer nos presentear, recebendo uma coroa por todas as nossas obras que a gente vai fazer, por dedicações, por abrir mãos em alguns espaços que nós não temos disponibilidade, mas nós encontramos e cuidamos dos talentos também. E aí, Deus abençoe vocês nessa semana em nome do Senhor Jesus, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Amém?